Louvado seja o nome do Senhor, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez vamos fazer uma reflexão da palavra do Senhor. Lembre-se sempre de pegar uma caneta, um papel, fazer as suas anotações para que você tenha material, para que você medite durante a semana, para que você pense, para que você deixe a palavra de Deus criar raízes no seu coração e produzir frutos na sua mente, frutos nos seus pensamentos. Que a palavra de Deus seja a sua maior fonte de entretenimento, que você invista o seu tempo pensando, elaborando, matutando, criando novas ideias baseadas na palavra de Deus, para que elas sejam aplicadas na sua vida diária, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós Te adoramos porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais poderosa do que uma espada de 2 fios, e ela entra e divide a nossa alma, o nosso espírito, as nossas juntas e medulas, Pai. Ela discerne os pensamentos do homem, ela abençoa as nossas vidas. Que cada um dos meus irmãos e irmãs agora possamos juntos fazer essa meditação e crescer espiritualmente, desenvolver a nossa espiritualidade para que sejamos cada dia mais, um pouquinho mais parecidos com Cristo. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Leitura de hoje está no livro de Josué, no capítulo 6. Josué, capítulo 6. Enquanto você abre a sua Bíblia, faz a sua anotação, eu quero falar um pouco sobre o que nós falamos semana passada. Falamos sobre Caleb, o incansável, né? Caleb foi um homem tremendo, que estava entre os 12 espias que Moisés enviou para espiar a terra. E ele voltou, ele e Josué, com um relatório bom. Deus vai nos dar essa terra, mas outros 10 espias com um relatório péssimo, horroroso. E o povo preferiu ouvir o relatório péssimo e horroroso. Por causa disso, Josué e Caleb tiveram que esperar mais 45 anos para poderem entrar na terra prometida. Mas a grande meditação que nós fizemos semana passada é que eles esperaram e Caleb disse para Josué era o líder, né, que ficou no lugar de Moisés. Ele falou: as mesmas forças que eu tinha quando Moisés me enviou, eu tenho hoje. Me dá essa terra, eu quero entrar, eu quero guerrear, eu vou vencer. E Josué o abençoou, ele foi realmente, venceu e foi tremendo. Assim como você e eu devemos fazer também no nosso dia a dia. Temos que ter um relatório positivo, temos que ter um olhar de que Deus está conosco, Deus vai nos abençoar, temos que orar, temos que buscar qual é o seu objetivo, qual é a sua meta, o que você quer alcançar, o que você crê que Deus tem para a sua vida. É isso que nós temos que pensar e reunir todas as nossas forças e lutar e vencer. Amém, querido? Tem um texto muito bonito, o rei Davi, ele diz assim: eu persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter vencido todos eles. Esse texto é tremendo porque Davi está dizendo: eu persegui os meus inimigos, eu fui atrás deles, e eu não voltei enquanto eu não venci um por um de todos os meus inimigos. E é isso que nós devemos fazer. E aqui em Josué capítulo 6, a partir do verso 2, diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao rei e aos seus valentes e valorosos. Primeira coisa, como eu disse, Moisés passou, ele consagrou Josué para ficar no lugar dele, por uma ordenança de Deus, e Josué, diferente de Moisés, Moisés era um homem mais de meditação, mais de buscar a Deus, mais intelectual, né? Mas
Josué não. Josué era um guerreiro, era um soldado, era um general de guerra. Ele era um homem forte, um homem valente, um homem corajoso. Então, aqui a gente já vê a estratégia de Deus. Guarde essa palavra, estratégia, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Deus, depois de um homem que preparou o povo, que deu a lei para o povo, que instruiu o povo a construir o tabernáculo, a fazer todos os rituais que eram precisos, ensinou o povo a prestar o culto a Deus, deu a Torá, deu a lei para o povo, preparou, organizou. Aquele povo era um grande povo, era um monte de gente. Moisés organizou o povo para que o povo se tornasse uma nação, com soldados, com a parte civil, né, com as leis, tudo operando, estava tudo certo. Agora, Deus levanta então um general de guerra, porque é tempo de entrar nas batalhas de forma firme, de forma determinada, para vencer os inimigos. E Jericó era a cidade que estava estrategicamente bem no caminho dos israelitas para chegarem na terra prometida. Então a batalha de Jericó foi a primeira batalha oficial, vamos dizer assim, que Josué liderou todo o povo. E a palavra de Deus diz que a cidade de Jericó, ela tinha muros de 9 metros de altura. Naquela época, as cidades, elas eram cercadas, né? Você tinha um grande deserto, uma cidade, um grande deserto, outra cidade, um grande deserto, outra cidade. Não era que nem hoje, você está em Barueri, você sai de Barueri e já entrou em São Paulo, você sai de São Paulo já entrou em outra cidade, Osasco, Carapicuíba, é tudo muito um grande aglomerado. Mas naquela época e naquela região do mundo, as cidades eram longes umas das outras e elas eram protegidas por muros. Inclusive tem um filme que mostra isso bem, tem um filme chama Troia, tem lá os muros da cidade de Troia, né, que os gregos eles tiveram que bolar uma estratégia muito criativa para conseguir entrar na cidade, porque era impossível de vencer os muros da cidade de Troia lá no filme. E aqui, na cidade de Jericó, os muros tinham 9 metros de altura. É muito alto, tá? E a espessura, a grossura desses muros era de 6 metros. Então, haja muro. Era um muro que rodeava a cidade muito alto, muito espesso, muito grosso. Diz, inclusive, que havia comércio em cima dos muros da cidade. Havia pessoas que moravam em cima dos muros da cidade de tão espesso que eles eram, né? E relatos históricos, irmãos, dizem que a cidade tinha 32 quilômetros quadrados, aproximadamente, tá? Então, guarda essas informações. Versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Olha que interessante. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual diante de si. Irmãos, antes desse capítulo, Josué, ele orou a Deus, ele consagrou o povo em jejum, ele
renovou a aliança de todo Israel. Como que ele fez isso? Fazendo a circuncisão. Ele circuncisou todo o povo. Isso era extremamente importante para aquele momento da história, né? Porque o povo judeu era o povo escolhido por Deus e a marca dessa escolha era a circuncisão. Então houve oração, houve louvor, adoração, houve jejum, houve consagração. Agora Deus, então, depois de tudo isso, Deus dá estratégia para Josué. Josué, vocês vão rodear a cidade, 32 quilômetros quadrados. Bastante coisa, haja perna para rodear a cidade. Vocês vão rodear essa cidade durante 6 dias. Vocês vão rodear, primeiro dia, rodeia a cidade. Os sacerdotes vão na frente, né? A liderança religiosa vai na frente. Depois vem a Arca da Aliança, que os próprios sacerdotes, né? Os levitas tinham que levar no ombro, que representava a presença de Deus, ou seja, Deus está conosco aqui. Era uma representação, algo físico que representava a presença de Deus espiritual no meio do povo. Depois dos sacerdotes, a Arca da Aliança. Depois da Arca da Aliança, o povo, os soldados, os guerreiros. Essa é a estratégia. Primeiro dia, dá uma volta inteira em volta da cidade. Segundo dia, uma volta inteira em volta da cidade. Terceiro dia, uma volta inteira em volta da cidade. Por 6 dias eles fariam isso. E no sétimo dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. Haja perna para quem caminha, quem corre como eu, como a Roberta, sabe que haja perna, né? 32 quilômetros quadrados, rodear 7 vezes, você faz a conta aí, eu não vou nem arriscar fazer. É muito quilômetro para caminhar. Então, queridos, depois das 7 voltas no sétimo dia, os sacerdotes, eles vão tocar suas trombetas. São 7 sacerdotes, vão tocar as suas trombetas. Está dizendo aqui que era tocar-se longamente a buzina, né? E quando o povo ouvir a buzina sendo tocada, todo o povo gritará com grande grito. Tô gritando baixinho para não te incomodar, mas um grande grito. Pega fôlego aí e grita. Porque na hora que vocês gritarem, os muros vão cair. Deus já tinha prometido que os muros cairiam. Essa foi a estratégia que Deus deu a Josué. Josué comunica ao povo, eles fazem do jeitinho que Deus falou. Durante 6 dias. Quanto tempo levou para dar a volta na cidade? Eu não sei. 32 quilômetros quadrados, provavelmente foi o dia inteiro. Durante 6 dias. E no sétimo dia foram 7 voltas. Tocaram a buzina, deram o grito. E no versículo 20 do capítulo 6, diz assim: E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com um grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Ou seja, eles fizeram a parte deles, cumpriram a estratégia que Deus havia dado, e Deus cumpriu a parte dele. Os muros caíram, eles entraram na cidade e venceram, e conquistaram aquela cidade, salvaram quem tinham que salvar e mataram, venceram quem tinha que ser vencido. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, qual é a estratégia que
que você está usando na sua vida? Irmã, qual é a estratégia que você está usando na sua vida? Você, em primeiro lugar, você é uma guerreira. Você é um guerreiro de Deus. Hoje, graças a Deus, nós não temos mais guerras físicas, guerras literais, que você tem que pegar uma espada, um machado, ir lá e matar o seu inimigo, matar a pessoa. Isso não existe mais, graças a Deus, né? Mas espiritualmente falando, existe. Não mudou nada. E eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo que estão guerreando contra a depressão, contra a tristeza, contra a solidão, contra a falta de dinheiro, desânimo, desemprego e tantas outras coisas. Cada um tem a sua guerra, cada um tem a sua batalha. Não se engane, irmãos, eu tenho as minhas batalhas, a Roberta tem as batalhas delas. Cada um de nós temos as nossas batalhas coletivas, né? Mas temos as nossas batalhas individuais também. O ponto que Deus está tratando conosco hoje é o seguinte: qual é a estratégia que você está usando? Porque, irmãos, durante 6 dias é bastante tempo. 6 dias. Eles tiveram que andar 32 quilômetros, ficar andando ali, dar a volta na cidade. Imagina o povo da cidade de Jericó, olhando por cima do muro, aqueles que podiam olhar, aqueles que estavam olhando, porque diz a palavra, se você ler o livro de Josué, você vai ver que a cidade de Jericó sabia que eles estavam vindo e se fechou. Fecharam os muros, os soldados ficaram a postos, sabiam que eles viriam para conquistá-los. Então eles estavam preparados para a guerra. Agora imagina aquele povo olhando os israelitas dando a volta. O que será que vai acontecer? Será que eles vão entrar? Será que eles estão procurando uma brecha? Mas não tem brecha no nosso muro. Nosso muro é perfeito. São 9 metros de altura. Se eles tentarem subir o muro, a gente taca flecha daqui de cima. A gente taca óleo quente, que eram as estratégias de guerra daquela época. Eles vão morrer, eles não vão conseguir. Provavelmente estavam rindo. Provavelmente estavam debochando do povo de Israel. E o povo de Israel, numa certa distância, numa distância segura, obviamente, deram aquela volta, o que faz, a distância só faz aumentar mais ainda o tamanho da volta. Vamos imaginar, eu não sei como é que foi, ninguém sabe como foi. Os historiadores imaginam que às 4 da manhã, mais ou menos, o povo começava a dar a volta. Vamos imaginar que eles acabavam essa volta às 10, 11 da manhã. E o povo lá de cima da cidade olhando, será que é agora que eles vão entrar? Epa, não, deram a volta e estão indo embora, desistiram. Ah, vencemos, um dia vencemos. Foram embora. No outro dia, voltaram. Ah, então é hoje que vai ter guerra. Vamos ver o que eles vão fazer. Ah lá, estão dando a volta deles. Olha aquela arca. Puxa, deve ser pesada, né? Estão até fazendo revezamento, cada um leva um pouco, tal. E foram embora de novo. Ah, desistiram. Irmãos, durante 6 dias isso aconteceu. Mas a estratégia era essa. Deus não falou 5 dias, Deus não falou 8 dias, Deus falou 6 dias. O que é para fazer? É para dar volta em volta da cidade. Mas só isso. Só isso. Só isso. Vocês vão lá, vocês vão dar uma volta e vão embora. Mas não vai nem tocar uma flecha? Mas não vai nem xingar a mãe dele? Mas não vai nem... Não vai. Vocês vão fazer isso. E o povo foi fiel. No 7º dia, 7 voltas. Irmão, você tem orado, você tem buscado a Deus. Presta atenção. Você tem coisas, tem cidades que Deus tem para você.
Deus tem um casamento abençoado, um casamento feliz, um casamento satisfeito, um casamento que vai te trazer felicidade, vai te trazer honra, vai te trazer paz. Mas você tem que lutar por isso. Você tem que usar a estratégia certa. Você tem que estar engajado. Você tem que estar praticando a estratégia que Deus vai te dar para que você alcance isso. Você está desempregado? Você está usando o YouTube a seu favor? Você está aperfeiçoando o que você precisa aperfeiçoar? Você está fazendo os cursos gratuitos que tem na internet, tantos, montes de cursos? Você está conversando com pessoas que trabalham nas empresas que você gostaria de trabalhar? Você é amigo delas? Você está fazendo a sua parte? Você está melhorando o seu currículo? Quais são as estratégias que você ouviu de Deus para que você alcance a sua terra prometida em 2021? É muito importante. Você quer mudar de casa? Você está vendo o preço das outras casas? Você está indo visitar? Você está conhecendo os bairros? Você está conversando com pessoas? Você está guardando o seu dinheiro? Você está investindo o seu tempo, a sua energia para desenvolver a estratégia que Deus está te dando para que você conquiste a sua terra prometida? Você que estuda como eu, você está tirando notas boas? Você tem amizade com seus professores? Você está lendo os livros que eles dão para você ler e material extra que você mesmo na sua pesquisa você encontra e você vai lendo? Você vai se desenvolvendo? Você vai melhorando a sua técnica de escrever, os seus argumentos, a sua redação? Querido, eu não sei qual é a sua guerra, eu sei qual é a minha. Eu não sei qual é a estratégia que Deus te deu, eu sei qual é a estratégia que Ele me deu. Você que quer emagrecer, você está caminhando todo dia, você está fazendo a sua dieta. Enfim, tantas metas, tantos objetivos, tantas guerras, tantos inimigos a serem vencidos. Deus deu uma estratégia para o povo de Israel. O povo de Israel cumpriu, fez a estratégia que Deus havia dado para eles e o que aconteceu? Os muros caíram. Irmãos, imagina o povo de Jericó, que estava dentro da cidade, confiando nos muros. Esses muros são incríveis, sempre nos protegeram. Dessa vez vão proteger também. Só que na hora que eles tocaram a buzina, o que significa tocar a buzina? Se você estudar qualquer civilização antiga, numa situação de guerra, a buzina era o sinal de ataque. Então, quando eles tocaram, isso também aparece no filme Troia. Você que assistiu vai lembrar. Eles tocam lá a buzina para dizer assim, ó, atacar. Quando toca a buzina, os soldados saem correndo, né? O soldado daqui corre para cá, o soldado daqui, eles correm e acontece aquela batalha terrível quando se toca a buzina. Então, quando eles tocaram a buzina, o pessoal que estava dentro da cidade já se preparou. É agora. É agora que a gente vai tacar óleo quente neles, é agora que a gente vai começar. Agora vai começar a bagunça aqui, vai começar a batalha. E muitos deles estavam em cima do muro. A buzina é incrível, né? A buzina toca, o povo grita. Ah! O povo de Jericó provavelmente gritou também. Ah, é agora, vamos nessa. O que acontece? Os muros caem. Irmãos, quem esperava que aqueles muros cairiam? Aqueles muros, durante anos, provavelmente durante séculos, nunca haviam caído. Mas naquele dia, por causa da promessa que Deus havia dado a Josué, os muros caíram. E é óbvio que o pessoal que estava dentro da cidade não sabia que o muro ia cair, não sabia o que ia acontecer. Não tinha ideia. E de repente, aquele muro começa a cair. Imagina 32 quilômetros de muro caindo.
E os historiadores dizem como eram muros muito grandes, muito altos, impossível de ser escalados, de ser... O que acontece? Quando aquele muro caiu, o próprio entulho do muro caído formou como se fosse um caminho para que o povo de Israel conseguisse subir e entrar na cidade. Então você imagina a bagunça que foi. Aqueles muros caíram, o povo de Israel correndo invadiu a cidade e venceu a cidade. E foi a primeira conquista na Terra Prometida. Depois dessa conquista houve outras conquistas. Mas o ponto é, queridos, Josué foi na presença de Deus. Ele buscou uma estratégia. E se você conhece a palavra de Deus, você vai ver que para a cidade de Jericó, para vencer a cidade de Jericó, a estratégia foi uma. Para vencer a cidade de Ai, a estratégia foi outra, totalmente diferente. Para vencer outras cidades, foram outras estratégias. Você e eu servimos um Deus criativo, um Deus que tem ideias novas, um Deus que não é boring. Como é que eu falo isso? Não é monótono, não é igual o tempo todo, não é sempre a mesma coisa. Caminhar com Deus é uma aventura, é uma alegria, sempre algo diferente, sempre algo novo, sempre algo inusitado, algo criativo, algo que nos enche de excitement, de ânimo, de entusiasmo, de empolgação. Querido, desde o começo do ano eu tenho pregado, Deus tem falado através desse ministério. Como vai ser o seu ano de 2021? Ele precisa ser diferente, mas ele só será diferente se você se colocar na presença de Deus, se você ler a palavra de Deus, se você buscar essa criatividade, se você, meu querido, orar, se você jejuar, se você cantar, louvar, exaltar o nome do Senhor de forma muito intencional, de forma muito específica. Senhor, eu não quero mais ser solteiro, mais ser solteira. Eu quero me casar, mas eu quero me casar com um homem de Deus, com uma mulher de Deus. Então, meu Pai, qual é a estratégia? Me mostra, fala comigo, aonde eu vou encontrar essa pessoa? Que roupa eu tenho que usar? Qual o vocabulário que eu tenho que ter? Quais são as atitudes? Senhor, fala comigo. Meu Pai, eu não quero ficar mais desempregado. Eu preciso trabalhar. Senhor, qual é a estratégia que o Senhor tem para mim? O que eu tenho que fazer? Aonde que eu tenho que ir? Com quem eu tenho que falar? Meu Deus, fala comigo, me dá sonhos, me dá visão, me dá revelação. Fala no meu ser, me dá estratégia. Senhor, eu quero mudar desse bairro. Eu quero morar num lugar diferente, eu quero... como é que fala? Eu quero reformar minha casa. Eu quero abençoar os meus filhos. Eu quero fazer um investimento com esse dinheiro, esse dinheirinho que eu tenho aqui. Eu quero fazer um investimento criativo, algo que me dê satisfação, algo que me dê um ânimo, que me dê um fôlego novo, para que eu possa ter algo no que pensar. Porque a tua palavra diz, Senhor, aonde estiver o tesouro do homem, aí estará o coração dele. Eu preciso de um tesouro novo, meu Pai. Eu preciso de um projeto novo. Eu preciso de algo que faça os meus olhos brilhar. Eu preciso de algo que me faça levantar de manhã feliz e dizendo, é isso que eu vou fazer, é essa estratégia que eu vou colocar em prática, é esse objetivo que eu quero alcançar, essa é a cidade que eu quero alcançar, esses são os inimigos que eu quero vencer.
Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim, querido, você vai ter o emprego que você quer ter, você vai ter a casa que você quer ter, vai reformar a sua casa, você vai se casar, você vai investir o seu dinheiro, você vai ter ideias, você vai ser criativo, você vai ser abençoado. E o ano de 2021 vai ser diferente, vai ser tremendo, vai ser incrível, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque você vai olhar para trás, lá em dezembro, você vai olhar para trás e vai falar: puxa, que maravilha! Eu orei, eu jejuei, eu louvei, eu li a palavra, eu me relacionei com Deus. Deus respondeu às minhas orações. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 1. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E por isso, eu coloquei em prática a estratégia que Deus me deu. E eu venci os meus inimigos. Eu entrei na minha terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Seja você dona de casa, seja você avó, seja você jovem, estudante, seja você... Não importa. Você tem os seus inimigos, você tem uma terra prometida, pessoal, a conquistar. E estudar a palavra de Deus é justamente para isso, para a gente conhecer as estratégias que Deus deu no passado e encher o nosso coração de alegria, sabendo que Ele vai nos dar estratégias no nosso tempo também. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Louvado seja Deus. Pai, muito obrigado por essa reflexão, meu Deus. Muito obrigado porque a Tua palavra, meu Deus, ela nos alegra, ela fala conosco, ela nos ensina, ela nos enche de ânimo, nos enche de garra, de ímpeto, de entusiasmo. Oh, papai, glória a Deus, eu te louvo pelos meus objetivos, pelas minhas metas. Te louvo, Pai, pelas metas de cada um, que o Senhor tem dado a cada um. Pai, que o Senhor abençoe esse vovô, essa vovó, essa dona de casa, esse aposentado. Que o Senhor abençoe esse jovem, essa pessoa que está estudando, essa pessoa que está buscando um emprego, essa pessoa que quer se casar com um homem, com uma mulher de Deus, essa pessoa que quer crescer na vida, que quer ter uma casa bonitinha, arrumadinha, organizada, limpinha, essa pessoa que quer mudar para uma casa nova, para um bairro novo, essa pessoa que quer, ó Deus, desenvolver relacionamentos novos, precisa de amigos novos, precisa de pessoas novas. Oh, papai, abençoa cada um em nome do Senhor Jesus. Dá-nos as estratégias, dá-nos, ó Deus, o passo a passo. Meu Pai, a tua palavra diz que os diligentes, eles governarão, eles reinarão, que cada um de nós sejamos diligentes, ou seja, perspicazes, sejamos envolvidos, engajados nos nossos projetos, sejamos, Pai, totalmente focados, totalmente, ó Deus, intencionais naquilo que nós estamos fazendo, para que nós alcancemos os nossos objetivos. Oh, aleluia, tua palavra diz, o temor do Senhor, ele prospera, ele enriquece e não acrescenta dores. Louvado seja Deus, que o temor do Senhor invada cada coração. Meu Pai, que essa pessoa assista esse vídeo 3, 5, 10 vezes, para que essa verdade se crie raízes dentro dela e que ela seja uma perseguidora, um perseguidor dos seus inimigos, que seja um conquistador, uma conquistadora, um guerreiro, uma guerreira, uma pessoa mais que vencedora em ti, Senhor, em ti, porque a estratégia vem do Senhor. Oh, aleluia, porque o plano vem do Senhor. Fala com cada um, meu Deus, fala com cada um, papai. Levanta esse homem, essa mulher, para que sejam vencedores, para que sejam valentes, corajosos. Senhor, arranca
todo comodismo, arranca de nós toda letargia, toda paralisação. Arranca, Pai, do nosso meio esse tipo de sentimento e que nós possamos nos engajar, nos envolver e avançar nos projetos que o Senhor tem para nós, vencer, que sejamos um testemunho vivo de que essa palavra funciona, é verdadeira, é eficaz para a honra e para a glória do teu santo nome. Meu Pai, como eu sempre tenho orado, que sejamos o protagonista da nossa própria história, que sejamos, ó Deus, aquela pessoa que vai fazer acontecer na nossa própria vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo maravilhoso e uma semana incrível, em nome de Jesus.